Quanto mais se aprende sobre a política e, especialmente, sobre a política externa dos Estados Unidos, mais você percebe o quão extremamente hipócrita ela é. Como os EUAs, o governo diz uma coisa enquanto faz o oposto. Vimos um dos exemplos mais claros dessa hipocrisia em dezembro, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, perdoou e libertou da prisão um dos piores traficantes de drogas do mundo, o ex-ditador de Honduras chamado Juan Orlando Hernández. Ora, quando Juan Orlando Hernández foi ditador de Honduras de 2014 a 2022, ele era um leal aliado da direita estadunidense. Aliado que serviu obedientemente aos EUA. Os interesses na América Latina permitiram que os EUA, as Forças Armadas, irão operar grandes bases militares dentro de Honduras. No entanto, durante todo esse tempo, ele comandava uma das maiores operações de tráfico de drogas do planeta. O governo admitiu isso porque, embora Hernández fosse um cidadão leal dos Estados Unidos, aliado, ele estava inundando-os lá com cocaína, o que, claro, agravava a crise das drogas nos Estados Unidos. Então, o Departamento de Justiça posteriormente o condenou e sentenciou Hernández a 45 anos de prisão por distribuir mais de 400 toneladas de cocaína e também por traficar metralhadoras. A decisão do Departamento de Justiça dos Estados Unidos observou que Hernández estava, abre aspas, no centro de uma das maiores e mais violentas conspirações de tráfico de drogas do mundo. E Hernández chegou a trabalhar com o notório líder do cartel mexicano, El Chapo Guzmán. El Chapo deu um suborno de $1 milhão para o irmão desse ditador hondurenho, para conseguir apoio do regime de Honduras. E enquanto Hernández traficava todas essas drogas, ele era o fiel aliado do EUA, não só sob Donald Trump, mas também sob Barack Obama e seu vice-presidente, Joe Biden. Porque o imperialismo do Jihad na América Latina é completamente bipartidário nos Estados Unidos. Política. Mas durante o primeiro mandato de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, a partir de 2017, Juan Orlando Hernández foi um aliado próximo dos Estados Unidos. Aliado, e em particular, Trump estava usando Honduras para pressionar o governo sandinista de esquerda na vizinha Nicarágua. E também, em 2019, Honduras apoiou a tentativa de golpe de Donald Trump na Venezuela. Isso mostra como a hipocrisia é ainda mais escandalosa, porque hoje, em 2025, Trump está travando uma guerra de agressão escancarada contra a Venezuela para tentar derrubar o governo venezuelano, dando continuidade à tentativa de golpe fracassada que Trump iniciou durante seu primeiro mandato como presidente do EUA, lá em 2019. E assim como naquela época, Trump era aliado desses ditadores do narcotráfico como Juan Orlando Hernández, hoje Trump continua apoiando os piores traficantes de drogas da região. Ele acabou de soltar um deles da prisão. Enquanto isso, Trump está travando uma guerra contra a Venezuela, que ele alega ser para combater as redes de tráfico de drogas. Entre aspas, porque a essa altura, só sendo uma criança para realmente acreditar nessa baboseira. É algo tão absurdamente ridículo, é uma mentira escancarada. Sim, o governo Trump tem bombardeado barcos venezuelanos sem parar, incluindo o secretário de guerra Pete Hegseth, anteriormente conhecido como secretário de defesa, embora ele tenha renomeado orgulhosamente o Pentágono como Departamento de Guerra. O secretário de guerra Pete Hegseth supervisionou ataques duplos contra venezuelanos nesses barcos. Então, depois que os militares bombardearam esse barco e depois atingiram de novo para garantir que não houvesse sobreviventes. E, aliás, não há absolutamente nenhuma evidência de que essas pessoas nos barcos sejam traficantes de drogas. Em muitos casos, eram simplesmente pescadores tentando sustentar suas famílias humildes. E mesmo assim, o governo Trump está bombardeando eles na água e depois atacando de novo para garantir que não haja sobreviventes. Isso é um crime de guerra escancarado contra o direito internacional. E mesmo que fossem traficantes de drogas, aliás, os EUA não podem simplesmente executá-los assim, sem nenhuma acusação ou julgamento. Essas pessoas são estrangeiras em águas internacionais. Isso é absolutamente insano. Mesmo assim, a hipocrisia do EUA se tornou tão escancarada que até veículos tradicionais da mídia ocidental, como o jornal britânico The Guardian, que é muito anti-Venezuela e vive publicando propaganda ridícula sobre a Venezuela,
Até eles agora estão sendo obrigados a reconhecer isso. Como diz essa manchete em um artigo, a decisão de Trump de perdoar o ex-presidente de Honduras mostra que o esforço antidrogas é baseado em mentiras e hipocrisia. O mundo inteiro consegue enxergar isso. Trump afirma que precisa derrubar o governo da Venezuela, supostamente para combater o tráfico de drogas, o que é uma mentira descarada. Enquanto isso, ele está perdoando e libertando os piores traficantes de drogas do planeta. Agora, para ser justo, até um jornalista americano perguntou isso diretamente para Trump no avião presidencial. O jornalista disse: "Se você afirma que quer combater o tráfico de drogas, por que você libertou esse notório traficante?" E Trump, absurdamente, afirmou que Juan Orlando Hernández foi incriminado pelo governo Biden e que as acusações de que ele traficou mais de 400 toneladas de cocaína foram todas fabricadas por motivos políticos. Ora, essa é uma mentira absolutamente hilária. Porque a investigação sobre o tráfico de drogas de Hernández começou durante o primeiro mandato de Trump como presidente dos Estados Unidos. Presidente. Na verdade, em 2019, a Associated Press noticiou que os Estados Unidos, procuradores federais acusaram o autoproclamado presidente de Honduras, o ditador Juan Hernández, de usar US$ 1.500.000 provenientes do tráfico de drogas para garantir a presidência em 2013. Ele roubou a eleição com o dinheiro do tráfico de drogas. E esses eram dos EUA, procuradores federais dizendo isso quando Trump era presidente em seu primeiro mandato. Então, isso não começou sob Joe Biden. Isso não foi motivado politicamente. A verdade inconveniente é que a narcoditadura em Honduras teve apoio bipartidário dos Estados Unidos, do governo Trump em seu primeiro mandato e também do governo Obama, quando Biden era vice-presidente. Ambos os partidos do ZEWA. Os partidos políticos apoiaram essa narcoditadura de direita em Honduras porque ela servia aos interesses dos Estados Unidos, império na América Latina. E, na verdade, não podemos entender essa história se ignorarmos o fato de que, em 2009, quando Obama era presidente do ZEWA, e quando Hillary Clinton era secretária de Estado, os ZEA apoiaram um golpe em Honduras contra o presidente de esquerda eleito democraticamente, Manuel Zelaya. Os militares derrubaram o presidente de esquerda eleito e colocaram no poder um regime golpista de direita, e o ZEUA, o governo, apoiou isso. E isso, ironicamente, alimentou a crise migratória nos Estados Unidos. Porque depois do golpe apoiado pelo ZEUA em Honduras, em 2009, a taxa de homicídios em Honduras disparou. Honduras se tornou um dos países mais violentos do mundo, o que levou a uma onda de imigrantes e refugiados, incluindo crianças, fugindo de Honduras e indo para o norte em busca de refúgio. Porque havia tanta violência, Honduras, sob a ditadura narco-apoiada pelos ZEUA, se tornou um dos países mais violentos do mundo que não estava em guerra. E então, em 2013, o governo apoiado pelos Estados Unidos, o narcoditador Juan Orlando Hernández, roubou a eleição com dinheiro do tráfico. E ele roubou essa eleição da candidata presidencial de esquerda, Xiomara Castro, do partido de esquerda Libre. Mas Hernández roubou a eleição em 2013 e depois roubou outra eleição em 2017. E todo mundo sabe que ele cometeu fraude. Foi uma fraude descarada, a céu aberto. E, aliás, de acordo com a Constituição hondurenha, um presidente não pode ser reeleito. Existe um limite de apenas um mandato presidencial. E mesmo assim, esse ditador teve 2 mandatos. E os Estados Unidos? O governo americano carimbou a aprovação da eleição falsa que ele roubou. E, aliás, a União Europeia também reconheceu a seleção falsa e roubada desse narco-ditador, o que mostra como a UE, que finge se importar com democracia e direitos humanos, é tão hipócrita quanto os Estados Unidos. A diferença é que a UE tem um marketing um pouco melhor do que Washington. Mas o ponto que quero enfatizar aqui é que as potências ocidentais, especialmente os EUA, o governo, vem interferindo em Honduras há décadas, no caso dos Estados Unidos, há séculos. Mas, em especial nos últimos 20 anos, o ZEA, o governo americano minou repetidamente a democracia de Honduras e colocou no poder fantoches corruptos que eram traficantes de drogas. E vimos mais um exemplo disso em novembro, porque no dia 30 de novembro de 2025, Honduras teve outra eleição, que também foi marcada por acusações muito sérias de fraude eleitoral.
E poucos dias antes dessa eleição, Trump interferiu publicamente nos assuntos internos de Honduras e se intrometeu nas eleições do país. E Trump foi a público e declarou apoio ao candidato de direita, Tito Asfura, que é do Partido Nacional, também de direita. Adivinha quem? Juan Orlando Hernández. Esse é um dos partidos mais corruptos e ligados a cartéis de drogas do mundo. Todo mundo sabe que eles são traficantes, e Trump veio a público e declarou apoio a eles. E ele disse, abre aspas, o único verdadeiro amigo da liberdade em Honduras é Tito Asfura. Tito e eu podemos trabalhar junto para combater os narcocomunistas, fecha aspas. Então Trump está insanamente afirmando que os governos de esquerda na Venezuela, Nicarágua e Cuba são chamados narcocomunistas. Não há absolutamente nenhuma evidência disso. Esses são os governos que vêm combatendo os cartéis de drogas, que, em sua maioria, trabalham com oligarcas e milionários de direita, além de bilionários e grandes corporações. São eles que atacam a esquerda em muitos países da América Latina. Os cartéis de drogas estão aliados aos grandes latifundiários e oligarcas, aos direitistas, não à esquerda. E mesmo assim, Trump está orgulhosamente dizendo que os EUA vão apoiar os traficantes de drogas, os narcotraficantes de direita, contra a esquerda em nome do combate às drogas. Quer dizer, isso é absolutamente insano. E depois de fazer campanha publicamente para aquele candidato de direita, Trump voltou a interferir nas eleições de Honduras. No dia 28 de novembro, ele ameaçou Honduras. E então ele anunciou que iria libertar o notório traficante de drogas, Juan Orlando Hernández. E de fato, a candidata presidencial de esquerda nas eleições de Honduras, Rissi Moncada, ela e o partido de esquerda Libre vieram a público e alegaram fraude. Mais uma vez, após o golpe de Estado apoiado pelos Estados Unidos em 2009 e as eleições fraudulentas roubadas e apoiadas pelos Estados Unidos em 2013 e novamente em 2017, agora eles estão dizendo mais uma vez que houve fraude e apresentaram algumas provas sérias. Por exemplo, demonstraram que 2.859 folhas de contagem de votos não possuíam de fato confirmação biométrica, que é obrigatória em Honduras. Eles representam aproximadamente 25% do total de votos. Portanto, esses são votos que podem ser potencialmente fraudulentos. Além disso, um membro do Conselho Nacional Eleitoral de Honduras, que supervisiona os resultados das eleições, um conselheiro eleitoral, publicou um vídeo online mostrando como o sistema de transmissão de resultados estava alterando os votos de alguns candidatos e depois transferindo-os para os candidatos de direita para roubar a eleição. Esses são vídeos postados por pessoas que trabalham no Conselho Nacional Eleitoral. Agora, mais cedo, eu mencionei o nome Xiomara Castro e como, em 2013, Juan Orlando Hernández, apoiado pelos Estados Unidos. Um narcotraficante roubou a eleição dela usando dinheiro do tráfico. Bem, em 2021, o regime golpista estava tão impopular e tão corrupto que estava desmoronando e acabou colapsando. E os Estados Unidos prendeu Hernández, seu antigo aliado. E, finalmente, Xiomara Castro pode vencer a primeira eleição democrática livre e justa em uma década em Honduras. No entanto, assim que ela assumiu o poder, os Estados Unidos fizeram de tudo para desestabilizar seu governo de esquerda, especialmente porque Honduras tem sido aliada da Venezuela, Nicarágua e Cuba. E um mês antes das eleições de novembro de 2025, a presidente Xiomara Castro revelou que o governo havia obtido dezenas de gravações mostrando como grupos oligárquicos de direita, apoiados pelos Estados Unidos em Honduras, estavam conspirando para cometer fraude mais uma vez e roubar as eleições. E de acordo com as gravações vazadas, eles disseram que a estratégia era hackear o sistema de transmissão dos resultados para alterar os votos, que é exatamente o que esses vídeos do Conselho Nacional Eleitoral mostram, o que é uma evidência muito forte de que, mais uma vez, houve fraude, assim como houve fraude nas eleições de 2013 e 2017. Isso colocou no poder esse narcoditador apoiado pelos Estados Unidos, que o Trump acabou de soltar da prisão. Quer dizer, é algo tão escancarado, vai acontecer na luz do dia. E a última coisa que eu vou dizer aqui antes de concluir é, se você sabe alguma coisa sobre a história da interferência do EUA na América Latina, do imperialismo dos Estados Unidos, você já sabe disso.
O governo do Zeuá apoiou dezenas de golpes de direita em toda a América Latina contra líderes de esquerda democraticamente eleitos, em praticamente todos os países da região. O Zeuá, o governo dos Estados Unidos, tem sido o principal inimigo da democracia na América Latina e no sul global há décadas, sustentando ditaduras de direita corruptas e traficantes de drogas. E Honduras é apenas o exemplo mais recente disso.